Aleluias, glória a Deus. Vamos à nossa palavra de instrução, a nossa palavra de revelação, a nossa palavra de ensino, de revelação da direção e da instrução do Senhor para nós. Amém, amados irmãos? Vamos concluir hoje a sessão Pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Por gentileza, Lucas, capítulo de número 6, versículo 48, Lucas capítulo 6, pega a sua Bíblia, e estamos hoje concluindo a sessão Pelo fruto eu conheço a árvore. Pelo fruto eu sei que árvore é, se é uma árvore espinheiro ou se é uma árvore videira, uma árvore espinheiro ou uma árvore videira, pelo fruto eu conheço. Amém, amados irmãos? Lucas capítulo 6, versículo 48. Pegaram, acharam, se prepararam? Vamos lá. É semelhante a um homem. Baixa um pouquinho aqui só para mim. Aqui para mim aqui. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha. Amém? Vamos lá? É semelhante ou será semelhante a um homem que, edificando uma casa, será semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e a casa não se abalou, por ter sido bem construída. Você leu comigo? Vamos de novo? Olha só. Será semelhante a uma pessoa, será semelhante a um homem, que, edificando uma casa, no alvo de edificar uma casa, no objetivo de edificar uma casa, uma vida, uma casa, uma vivência, com esse objetivo de edificar uma casa, ele cavou. Diga aí onde você está, cavou. Diga aí, abriu profunda vala, abriu uma profunda vala. Diga aí, lançou o alicerce lá na rocha, lá no mais profundo, lançou o alicerce, cavou até achar a rocha. E vindo a enchente, vindo as tempestades, vindo as contrariedades da vida, vindo os tsunamis da vida, arrojou-se contra aquela casa, e a casa não se abalou, e a casa não caiu. Que homem é esse? Que homem é esse? Nem vou pegar o aspecto negativo, só o positivo. Que homem é esse que vive assim? Presta atenção, por favor. Não decora a mensagem racional, pelo amor de Deus, mas pega a revelação. Que homem é esse que quis construir uma casa, cavou, abriu profunda vala até atingir a rocha? Quem é esse homem? Que homem é esse? Esse homem, irmão, é o homem que não segue o cego. Lá do versículo de número 39, é o homem que não segue o instrutor cego. O que é o instrutor cego, pastor Clóvis? Um instrutor que não sabe nada, não conhece Deus de andar com Ele, não conhece Deus de viver com Ele, não conhece Deus de se relacionar com Ele. Eu me lembro, na nossa avaliação pastoral, quando eu fui ser avaliado, teve uma bancada. Olha que eu já era formado no pastoral, depois eu me formei no bacharel, depois eu fui para o mestrado, nem depois disso, eu fui bem avaliado. Depois disso eu passei por um outro tempo ainda de avaliação, e concluindo o tempo de avaliação, eu fui examinado por uma bancada de pastores mais idosos, de pastores mais experimentados, pastores e pastoras
mais experimentados. E eu me lembro que um deles me perguntou assim, depois de conversar muito, avaliar, examinar, um deles falou assim: o que você quer como pastor? O que é que você quer agora na sua vida de pastor? Eu confesso para você que eu fui pego assim de surpresa. Eu só pude dar uma resposta. Eu falei o seguinte para aquele velho pastor, eu falei: olha, eu quero falar o que Deus fala. Eu quero falar o que Deus fala. Aquele velho pastor olhou para mim e disse assim: muito difícil. Muito difícil. Entendeu, irmão? A questão não é se você tem boas referências humanas. A questão não é se o seu nome está lindo no SPC ou sei lá qualquer sigla de hoje em dia. A questão é se você anda com Deus. Que vivência você tem com o Senhor? Porque só alguém que anda com Deus pode falar o que Deus fala. E eu sou um pastor, um pregador de um tema só. Se você pegar assim há décadas todas as minhas pregações, eu só sei falar uma coisa: a voz, a voz, a voz, a voz. O que é o homem, o que é esse homem aqui que edifica a casa na rocha? Que homem é esse que cava, que abre uma vala? Que homem é esse? É o homem que não anda no conselho de cegos. Sabe o que o apóstolo Paulo disse para o seu filho na fé, Timóteo? O apóstolo Paulo, na sua velhice, escrevendo para o Timóteo, ele falou assim: virão tempos difíceis, meu filho, chegarão tempos difíceis. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão eleger para si mestres que falarão o que todos querem ouvir. Meu filho, virão tempos difíceis em que as pessoas não suportarão ouvir a verdade. Haverá tempos difíceis em que as pessoas procurarão mestres que falem o que elas querem ouvir. Que Deus nos guarde de nós nunca falarmos o que as pessoas querem ouvir. Que Deus nos guarde de nós falarmos o que as pessoas têm prazer em ouvir, mas que nós falemos o que o Senhor fala. Quem é esse homem que edifica a casa na rocha, que abre uma profunda vala, que cava, 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 até atingir a rocha, que é Jesus? Primeiramente, não segue o cego. Não segue o cego. Tantos se intitulam pastores, tantos se intitulam apóstolos, tantos se intitulam profetas, tantos se intitulam. Segundo, ser como o seu mestre, versículo 40, ser como o seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Mestre aqui, meu irmão, é Jesus, é o Senhor, é falar o que Jesus fala, não é enlarguecer o caminho, não é alargar o caminho. E eu nem estou falando de perfeição, não. Eu não estou falando de ser perfeito, meu irmão, porque eu não sou perfeito. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de ouvir e falar o que Ele fala. Então, que homem é esse que quer cavar na rocha, que quer cavar profunda vala, que quer cavar, irmãos? Fuja dos cegos. Basta ao discípulo ser como seu mestre. E o versículo 43 vai dizer: não há árvore boa que dê mau fruto. Não há árvore boa que dê mau fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos eu colho de videira. Eu não colho espinho de videira, eu colho espinho de espinheiro, e uva de videira. O que quer dizer, pastor? O que isso quer dizer? Que quer dar frutos? Expliquei para vocês já, a semana inteira passei nessa sessão com vocês, a semana inteira. Que quer dar fruto aqui? Ele está já expondo demais o que é o cego, o que é o instrutor. Que quer dar fruto, meu amado? Que quer dar fruto, meu irmão? É falar
Versículo 45. O homem bom, a árvore boa, esse homem prudente, ele tira do bom tesouro do coração coisas boas. Como é que eu faço isso? Como é que eu tiro a coisa boa aqui de dentro desse homem espiritual? Falando, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala. Então que homem é esse que edifica a casa na rocha? É o homem que fala o que Deus fala. Porque quando você começa a falar o que Deus fala, então você começa a ser parecido com o Senhor. Quando você diz o que o Senhor está dizendo, você começa a ser parecido com Ele. Quando você começa a falar, você começa a praticar. Então o que é esse homem? Como é que eu me torno esse homem que cava? O homem que fala tudo que Deus fala com ele. O que Deus está falando para você agora? O que o Senhor está falando para você agora? Então fala isso. Em vez de ficar falando maldito, não presta, não serve. Em vez de ficar falando palavras maldizentes, que fruto está saindo? Porque o homem bom, o homem espiritual, tira do seu espírito palavra boa, palavra revelada. Não é versículo bíblico, pelo amor de Deus. Quantos crentes viciados em versículos bíblicos? É falar o que Deus fala. O homem bom tira do bom tesouro do coração do homem espiritual o que é bom. E o homem mau, o homem carnal, só tira a carnalidade, só tira coisas circunstanciais. Se está chovendo é porque está chovendo, só fala bobagem. Será como um homem que, edificando a casa na rocha, cavou, abriu profunda vala até atingir o alicerce, até atingir a rocha, e ali fez o seu alicerce. Amém, amado irmão, amada irmã. Versículo 46. Por que vocês me chamam de Senhor? Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu vos mando? Aí quem ouve isso daqui? O que ele manda, então é praticar, né? É fazer uma coisa visível, né? Não é isso. Praticar não é fazer. Praticar é falar, é tirar do coração espiritual aquilo que Deus está falando. Praticar aqui não é você ser bom, não é você ser uma pessoa cordial, honesta, íntegra, toda certinha, toda religiosa, porque isso a freira também é, um monge budista também é. Praticar aqui é falar. A prova está no versículo 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Ouve. Tem alguma palavra que você fala que não ouviu antes? Olha para mim, presta atenção. Tem alguma palavra que você falou na sua vida que você não tenha ouvido antes? Ah, não tem. Não tem. Você não consegue nem pensar. A gramática já dizia, né? Que a fala é a expressão dos nossos pensamentos. Você não consegue nem pensar sem ter ouvido antes. Ninguém consegue pensar se anteriormente não foi ensinado pelo papai e pela mamãe. Entenderam? Pegaram o pulo? Pegaram o mistério que não é mais mistério? Praticar não é você fazer obras de freiras ou de monges. Praticar é você falar o que você ouviu de Deus aí no seu coração. É que muitos de nós, gente, ouvimos e não falamos. A gente ouve. O que o pastor pregou? Eu esqueci. Porque não fala. E você não tem que demorar meia hora para falar o que eu estou falando aqui. Não tem. É simples assim. Deus quer para você alguma coisa ruim? Deus pensa alguma coisa mal? Hein? Deus pensa alguma coisa ruim, meu amado? Deus pensa alguma coisa perversa? Deus pensa alguma coisa maldita? Ele pensa isso? Ele não pensa. Amém. Eu não tenho pensamento de mal, eu tenho pensamento de paz, diz o profeta. Eu tenho pensamento de paz e esperança para dar a vocês o fim que desejais. Fale o que Deus está falando aí no seu peito, porque Ele está a falar no seu peito, Ele está a falar no seu coração. Então fale. Será como um homem
Será como um homem que edificando a casa na rocha, edificando, olha esse ando aí, edificando, falando. O cavar é falar o que Deus fala, o cavar é falar o que Deus fala, é abrir profunda vala, é objetivar o alicerce, é objetivar a rocha, Jesus, Jesus, Jesus. Pelo fruto, dá para saber quem você é. Se é espinheiro, porque só fala coisas espinhosas. Pergunta para alguém perto de você na sua casa. Pergunta para alguém, tem coragem de perguntar aí? Ei, esposa, eu sou espinheiro? Tem coragem de perguntar para ela? Ei, pai, mãe, eu sou espinheiro? Ou eu sou videira? Eu sou espinheiro ou sou videira? E respeita o pensamento dele, começa a mudar, começa a falar. Pastor, mas isso é pensamento positivo. Pois é, até os positivistas descobriram isso, e nós, os cristãos, que somos a origem de tudo, não fazemos assim. Será semelhante a esse homem, que edificando uma casa, cava, abre profunda vala, para atingir a rocha. Fale então, para de ser espinheiro, e seja uma videira,